Neste primeiro programa, recebemos a candidata Marina Helena, do Novo, e na segunda metade, Pablo Marçal, do PRTB. Marina Helena é economista com carreira no mercado financeiro. Foi diretora de desestatização do governo Bolsonaro, CEO do Instituto Millennium e fundadora do Movimento Brasil Sem Privilégios. Em 2022, candidatou-se a deputada federal. É a primeira suplente por São Paulo. Boa noite, candidata. Seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la. Amanda, o prazer é todo meu estar aqui com você na Rede TV e a todos que nos acompanham. Candidata, no site da sua candidatura, a senhora se apresenta como única candidata da direita, ainda que outros reivindiquem esse mesmo rótulo, como Pablo Marçal, por exemplo. Embora a senhora tenha participado, tenha sido diretora da Secretaria de Desestatização do governo Bolsonaro, nem o ex-presidente, nem o seu colega de governo, Tarcísio de Freitas, apoiam a senhora. Eles apoiam o atual prefeito, Ricardo Nunes. É uma contradição Bolsonaro e Tarcísio apoiarem Nunes? Por que eles não a apoiam? Amanda, eu vou ter pouco tempo para me apresentar, então eu acho que para os eleitores e para o bem de todos nós, eu queria contar quem eu sou e quais as minhas propostas. Essa questão de apoio é importante? Óbvio que é importante. Eu acredito que o Bolsonaro hoje ainda é a principal liderança na direita. O governador Tarcísio, eu tenho muito respeito pelo que ele tem feito aqui no nosso estado, mas eu sinceramente gostaria de mostrar quem é a Marina Helena e o que eu defendo e por que eu falo que eu sou uma candidata da direita. E aí o que é importante que o eleitor saiba é quais são os meus valores e aquelas que são as minhas propostas para a cidade. E o que eu realmente acredito é que São Paulo, infelizmente, está perdendo a liderança. Como economista, e é isso que eu fiz a minha carreira, como uma imigrante, eu não nasci aqui, eu cresci numa periferia do Maranhão, eu vim para São Paulo em busca de oportunidade e foi isso que eu conquistei trabalhando muito. E a nossa cidade tem perdido esse protagonismo, então a gente precisa trazer isso de volta. Quando eu falo de direita é isso, é quem acredita que o melhor programa para tirar as pessoas de fato da pobreza seja a geração de emprego e renda, seja o crescimento da nossa economia. Então, outro ponto importante, a questão da segurança. Hoje essa é a maior dor do paulistano, a gente vai falar sobre isso, mas é sim acreditar que o lugar de bandido é na prisão e que a gente precisa ter uma cidade segura e não passar a mão na cabeça de bandido. É acreditar numa educação que ensine e não cheia de ideologia e que ensine de fato a ler e escrever aquilo que a gente não está fazendo aqui na capital. Então, um serviço de saúde que funcione e também acredito em fazer mais com menos e não aumentar imposto, como foi o que aconteceu nessa última gestão de maneira espantosa para um governo de direita, que a gente acredita que o dinheiro é melhor empregado no bolso do cidadão e não na mão do Estado. Então, são esses valores que eu pretendo mostrar em cada uma das minhas propostas. E aí eu acho que no final, o que mostra, Amanda, nas eleições aqui para a capital, em todas elas, aliás, é que as pessoas votam em pessoas que elas acreditam e naquelas que trazem as melhores propostas para mudar da sua vida. Candidatura, mas essas bandeiras que a senhora acabou de enumerar são bandeiras da direita, são bandeiras que poderiam estar facilmente na boca de Bolsonaro ou na boca de Tarcísio. Por isso eu insisto na contradição. Se a senhora acha que é uma contradição eles não apoiarem a senhora, embora a política sempre seja imbuída de boas ideias e boas intenções, mas isso talvez não seja o suficiente para chegar lá. A senhora vem de um partido pequeno, não tem alianças, não tem tempo de TV, né? Tem pouco dinheiro. Quer dizer, tem algum dinheiro guardado de fundo partidário, fundo eleitoral do Novo de outras eleições, mas precisa de apoio, inclusive, para governar. Por exemplo, se a senhora for eleita, a senhora fala muito dos partidos de centrão, que só querem mamata nas suas palavras, né? Uma referência à União Brasil, ao MDB. Se eleita, com quem a senhora vai governar? É fácil ver, a gente tem experiência própria do Partido Novo. Romeu Zema, que é hoje o governador do segundo maior estado do Brasil. Nas prefeituras, nós temos hoje o prefeito melhor avaliado do Brasil. Como é que eles governaram? O Zema foi reeleito num primeiro turno, gostemos ou não. Mas ele não teve vida fácil, né, candidata? Ele fez uma grande aliança para o seu segundo governo, mas, por exemplo, não conseguiu até hoje passar o regime de recuperação fiscal, né? Tudo bem, mas aí vamos ver o que ele teria que ter aberto mão para conseguir isso, porque você sabe muito bem, Amanda, que na política, bem ou mal, você o tempo inteiro é confrontado com custo e benefício. Às vezes o custo é tão alto que não vale a pena. A gente vai vender alma para quem? Essa é uma questão importante. Independente de qualquer coisa, ele foi reeleito num primeiro turno. Ser reeleito num primeiro turno, eu acho que já é, bem ou mal, uma
ele foi reverendado pela população como um bom governador. Mas a senhora acha que a direita, por exemplo, Bolsonaro e Tarcísio, tiveram que vender parte dessa alma para fazer alianças políticas e viabilizar um governo, viabilizar uma eleição? E aí é o que você tem ali de moeda de troca, o que está sendo pedido na hora de aprovação de alguma proposta. O que eu vejo aqui em São Paulo, sinceramente, é que a gente tem um orçamento muito alto, até demais. Né? Eu acho que a nossa cidade, enquanto a renda, né, a nossa economia encolheu 16%, os nossos impostos subiram mais de 40%, eu acho que isso é uma loucura, a gente está penalizando o cidadão. Então, eu vejo que, no fundo, aqui você tem uma situação muito mais fácil do que de Minas Gerais, que estava completamente quebrado. Então, na hora disso, essa barganha que você vai ter com a Câmara é muito mais tranquila do que em outros lugares em que você, de fato, tem um orçamento que não está ali. Então, é mais fácil você se ater aos seus valores, aquilo que é melhor para a população, e ceder menos naquilo que não deve ser cedido nunca. A sua experiência no setor público foi principalmente na diretoria de desestatização, né, que Isso. cuida de um tema muito específico. A senhora não ocupou um cargo eletivo, não tem essa experiência política. O que a senhora diria para que o eleitor vote na senhora para governar a cidade mais importante, mais rica, mais complexa do Brasil? Amanda, tirando o prefeito, eu acho que eu tenho experiência de gestão infinitamente maior do que todos os outros candidatos. O que fez o Guilherme Boulos? Além de invadir propriedade, ele agora é deputado. A Tabata... Posso terminar? Só para terminar. A deputada Tabata, a mesma coisa, foi o único cargo que ela ocupou. Eu fui presidente do Instituto falando sobre políticas públicas. Fui, sim, da secretaria de um ministério que equivalia a um ministério. O trabalho que a gente fazia equivalia a um trabalho de um ministério, como é hoje o Ministério do Planejamento, onde está lá a Simone Tebet. E outra coisa, a gente foi responsável por indicações para 700 empresas onde a União tinha participação, terrenos da União inúmeros, melhorar a governança de todas essas empresas. Ali a gente era responsável por indicar nomes para mais de 5 mil nomes para esses lugares. Então, assim, de fato, é comandar um time gigante. E o que foi feito dentro das estatais, que é importante que a população saiba, tá aí, ó. A gente teve, de novo, pela primeira vez, um prejuízo da Petrobras, gente. Com o petróleo onde está, não faz nenhum sentido. Outra coisa, as empresas tinham um prejuízo no governo Dilma de 30 bilhões, a gente levou para lucro de mais de 200 bilhões. Era dívida maior do que o seu ativo quando a gente considera as grandes empresas. Conseguiram quebrar a Petrobras, uma coisa que é inacreditável. Como é que conseguiram quebrar uma empresa como a Petrobras no desgoverno da Dilma? A gente colocou isso em ordem, a causa em ordem. E assim, quando a gente soma tudo isso, foi realmente um absurdo. Eu estou falando, quando a gente soma lucratividade, melhora de ativo, queda de dívida, a gente está falando de 1 trilhão e 300, Amanda. 1 trilhão e 300 bilhões. Gente, isso é 10 anos de orçamento de São Paulo. Então, foi essa arrumação que a gente fez na casa, que é o quê? Colocar pessoas sérias e competentes, que é o que eu quero fazer na cidade de São Paulo. Colocar nas secretarias, colocar nas subprefeituras, pessoas honestas e competentes. Foi isso que o governador Romeu Zema fez lá em Minas Gerais e foi reeleito no primeiro turno. É isso que o prefeito melhor avaliado do Brasil, com 93% de aprovação, fez em Joinville e está funcionando. Então, isso funciona. É que sempre tem que passar pela política, e sempre tem que passar por alianças, consensos, isso é inevitável. Mas eu estou te dando alguns exemplos de pessoas que, sem dúvida, passaram pela política, mas tem duas formas de passar pela política. Por exemplo, o Zema, na sua reeleição, ele foi apoiado, inclusive, por partidos de esquerda. Por quê? Porque eles estavam tão traumatizados com o Pimentel e com a gestão do PT que eles preferiram apoiar o Zema do que outro candidato da esquerda. Então, isso se mostra... Isso por que fizeram isso? Porque teve prefeito que se matou, Amanda, antes. Por quê? Porque não tinha repasse do Estado e não conseguia pagar os seus fornecedores, não conseguia pagar os seus funcionários, de tão quebrado que a administração da esquerda deixou o Estado. Então, tem formas de fazer política. Eu quero dizer é que quando você faz uma boa política pública também, que resolve os problemas da população, você também consegue apoio político, entendeu? Vamos falar então um pouquinho desse orçamento de São Paulo, né? Já que a senhora é egressa do mercado financeiro, entende muito de contas públicas. É o terceiro maior orçamento da União e as contas estão saudáveis, estão relativamente em ordem. Isso vem depois
depois de uma renegociação importante que o governo Haddad, do PT, conseguiu fazer quando ele estava à frente da prefeitura. Todos nós brasileiros estamos pagando até hoje. Não, mas a dívida de São Paulo caiu para menos da metade. E as outras administrações seguiram com isso. Por exemplo, você teve a cessão do Campo de Marte aqui, que também trouxe um alívio para as contas, e também a reforma da Previdência Municipal, que diminuiu o déficit. Hoje, eu vi aqui o número, fui procurar o número, a gente tem aqui uma dívida que corresponde a 26% da receita de São Paulo. Então, onde está o problema? Por que é tão difícil implementar boas políticas públicas, fazer o dinheiro chegar na ponta, na população? A cidade está loteada, cabide de emprego, todas as secretarias, aliás, 35 secretarias, uma das maiores do Brasil, haja loteamento. Subprefeituras, 32 loteadas, coordenadorias de educação loteadas, coordenadorias de saúde loteadas, haja loteamento, Amanda, não tem como dar certo mesmo. Outra coisa, contrato, né? Você falou da minha experiência na Secretaria de Desestatização e é importante que seja dito isso. A gente aqui na cidade de São Paulo, boa parte dos serviços são terceirizados. São terceirizados e péssimos contratos. Os contratos não estão ali para resolver a vida de ninguém. Muitos desses contratos são feitos por custo. Então, por exemplo, tapar buraco na cidade. A empresa recebe por asfalto. Qual que é o incentivo dela? Que tenha cada vez mais buraco, porque ela vai receber mais. Não deveria ser o contrário, o incentivo não deveria ser não abrir buraco. Então, assim, os incentivos, eles são completamente errados. A mesma coisa quando a gente fala de assistência social. A gente tem um monte de organização social fazendo a questão da assistência social, só que elas são ganhas quanto mais morador de rua, quanto mais pessoas estiverem lá. Não deveria ser para tirar essas pessoas da rua, restabelecer o seu vínculo familiar, trazer essas pessoas de novo treinamento no mercado de trabalho. Ou seja, o que eu quero dizer é, por que não dá certo com tanto dinheiro? Porque é muito mal feito. Nem o servidor público, nem as empresas prestadoras de serviços têm metas baseadas em melhorar a vida do cidadão. A gente precisa reescrever tudo isso e colocar metas baseadas em melhorar a vida do cidadão. Então, a senhora está falando de uma grande revisão de contratos em todas as áreas. Passar um pente fino em todos os contratos e também na prestação do serviço do servidor público. Hoje, por exemplo, servidores públicos, tá? Vou dar um outro, a gente falou das empresas, que tem problemas graves, gravíssimos. Mas o servidor público é a mesma coisa. Eles não têm meta de avaliação. Tem, por exemplo, um bônus de acordo com a avaliação, tá? Sabe qual a média? 9,97, ou seja, os nossos servidores públicos têm 10 de média e eles recebem bônus por essa média 10. Não faz nenhum sentido. A gente tem que dar bônus, sim, para aqueles que trabalham. E a verdade, Amanda, no serviço público é que a maioria trabalha, mas alguns que não trabalham custam. Aquele que está trabalhando, às vezes, tem que trabalhar por 2, né? Então, tem uma carga muito complicada. Então, a gente vai mudar tudo isso, a gente vai incentivar o bom serviço, seja dos contratos, seja dos terceirizados, seja dos funcionários públicos. A gente vai fazer para isso, para garantir que com essa baba de orçamento, Amanda, quase 112 bi, é uma loucura. Isso, eu vou dar um exemplo. Escola pública na cidade de São Paulo custa mais caro que escola privada. A gente chegou nesse nível. Só que não ensina nem a ler nem a escrever. Então, assim, tem muita coisa errada. E eu acho não, é o que mostram os dados e tudo que a gente está vendo, que isso tem a ver, sim, com loteamento. Entra prefeito, sai prefeito, seja de direita, seja o que se diz de direita, seja o que se diz de esquerda, seja lá o que eles falam. É tudo loteado. Quando a senhora fala de loteamento, basicamente também se refere a desperdício, né? A recursos públicos mal empregados. Vamos pegar esse exemplo da educação que a senhora citou e, infelizmente, São Paulo, apesar de ter um orçamento gigantesco, fica, de fato, muito atrás de municípios menores e menos importantes. Por exemplo, a taxa de leitura, segundo o ranking do MEC, fica em 38%, né? A taxa de quem sabe ler e escrever no segundo ano fundamental. Ou seja, a maioria das nossas crianças, 6 em cada 10, não sabem ler e escrever chegando no segundo ano fundamental. Creche, ainda bem, conseguimos zerar a fila. Por outro lado, escola em tempo integral, a partir dos 4 e 5 anos, só na creche mesmo, porque a partir dos 4 e 5 anos, a gente tem filhos, né? Você é um pouquinho mais velho, eu nessa idade, pré-escola em tempo integral só para 11% da população. Qual a sua proposta na área da educação? Perfeito. O ponto principal é o seguinte, hoje as nossas escolas públicas são tão caras que custam mais caro do que a privada. Não é aceitável que a gente não consegue, o custo por aluno, a mensalidade. Por exemplo, no ensino fundamental, a mensalidade hoje numa escola pública é R$ 1.650 por mês. No ensino privado, R$ 1.470. Só que
A privada ensina a ler e escrever. Mas em relação aos países do OCDE, a gente ainda não fica abaixo o custo por aluno? Aqui em São Paulo não. E outra coisa, o custo é por renda, né, Amanda? A gente tem que pensar que metade da nossa população vive com R$600 por mês. Então, tudo tem uma questão também de que é quem está pagando esses impostos. Então, a gente tem que ver em relação à nossa renda. Chegou um ponto em que é mais caro do que a escola privada. Então, quais são as nossas propostas? Escolas excelentes. Primeiro ponto, se chegou a esse ponto de que a privada está mais barata, ensina melhor, vamos pegar as melhores escolas privadas para administrar escolas públicas. Segundo ponto... Mas isso só na parte administrativa, não na parte pedagógica. Na parte pedagógica. Em tudo, elas estão ensinando a ler e escrever. A gente tem que saber como é que essas escolas ensinam ler, escrever e contas básicas e estão, de fato, transformando a vida das nossas crianças e as públicas não. Então, vamos mostrar, elas podem ajudar a ensinar. Mas os professores continuam sendo do ensino público? Privado, de acordo com a aposentadoria. A gente vai ter nos próximos 10 anos, 1/3 dos nossos servidores estão se aposentando. É a hora da gente começar a trazer experiências que deram certo em outros lugares do mundo. Então, a senhora está sugerindo diminuir o quadro de funcionalismo público, não abrir novos concursos e contratar do setor privado? A gente vai trazer essas escolas para administrar, como já acontece hoje, Amanda. Por exemplo, Liceu Coração de Jesus, uma escola no meio da Cracolândia que ia fechar, uma escola centenária, administrada pelos salesianos, que teve agora uma parceria com a prefeitura, ela recebe alunos da rede pública. Quem está achando que foi bom não sou eu, são os pais das crianças, que foram até a prefeitura pedir, pelo amor de Deus, para ter a 6ª, 7ª série, porque só vai até a 5ª. Sugerindo uma privatização do ensino, então? Não, vai continuar sendo pública. Os pais não vão ter que pagar R$1. Não é a privatização nesse sentido. Mas o que a gente vai fazer é parcerias, trazer sim as escolas melhores da rede privada para administrar essas escolas, agora com meta clara de aprendizagem, porque aqui na cidade tem um monte de contrato, mas não tem meta, a gente precisa de meta de aprendizagem. Se não tiver meta de aprendizagem, rua, essa é a diferença, mas vamos trazer, porque elas ensinam melhor e custam menos. Então, se é melhor por menos, a gente tem que trazer. Por que não adotar modelos que deram certo, por exemplo, como de Sobral, no Ceará, ou também, no Pernambuco, que você faz de escolas de tempo mas integral? Vamos lá, no resto do mundo, hoje, isso é a coisa que mais dá certo. A gente tem 2 entre os 5 principais do ranking do PRISA que só usam esse modelo. As demais têm esse modelo também, competindo com a escola pública. Por quê? Porque ao trazer isso, a escola pública também melhora de qualidade. Porque você traz inovações que muitas vezes, às vezes, no público ele não consegue ter. Agora, dentro da rede pública, a gente também vai ter esse esquema de meritocracia, que é o qual? Os professores que derem aula, que forem para a sala de aula, os professores que ensinarem os alunos e melhorarem a aprendizagem dos seus alunos, eles vão ser bonificados. Aqueles que não forem dar aula e que não estiverem melhorando a aprendizagem dos alunos, esses a gente vai demitir, vai dar lugar para aqueles que queiram de fato ensinar as nossas crianças. Candidato, que isso fica um pouco ilusório, porque a senhora participou da Secretaria de Desestatização. Certamente o ministro Paulo Guedes não conseguiu implementar muitas das ideias que ele tinha ali como desejo, como alvo, até porque foi impedido pelo próprio presidente Bolsonaro, porque a gente sabe, o setor público das reivindicações são associações, são sindicatos muito fortes e tem um histórico, tem uma cultura que a gente não pode ignorar. Mas, Amanda, está aí no centro da cidade. Outra coisa, as creches parceiras, as creches conveniadas. Como é que a gente zerou a fila de creche? Porque hoje uma creche privada custa R$1.200, uma creche pública R$2.000. Seria impossível ter zerado a fila de creche se não fosse a partir disso. Não teria nunca. Então, a realidade é que isso já existe. O que eu quero é expandir e muito, e de maneira a melhorar a qualidade da nossa escola. E isso funciona no resto do mundo, isso é importante. Os estudos mostram que esse modelo é o modelo que mais beneficia as crianças mais pobres do mundo. Então, o que a gente está querendo trazer para cá é essa tecnologia que já funciona. Candidata, na segurança pública, a senhora defende tolerância zero, já falou em internação compulsória para quem está há mais de 5 anos na Cracolândia. O seu vice é um coronel da PM, né, o Prial Neto. Hoje, o modelo do Estado, em parceria com a Prefeitura, é atacar esse problema, enfrentar o problema da Cracolândia a partir do ponto de vista da perspectiva da segurança pública, saúde e assistência social. Como será a sua abordagem se eleita? Em relação à Cracolândia? A Cracolândia. E depois, de uma forma mais ampla, a segurança pública. Vamos Perfeito. focar na Cracolândia. Em relação à segurança, que isso aí vale até mais forte para a Cracolândia, né? Então, em relação à segurança pública, a gente precisa, de fato, ter uma tolerância zero com a criminalidade. Hoje, nós gastamos 1 em cada R$100 desse orçamento
absurdo que a gente tem aqui na capital com segurança. É pouquíssimo, Amanda. A minha ideia é triplicar esse orçamento e sobra dinheiro em lugares que não deveria estar sendo gasto, e essa é a prioridade. Defina. A Tolerância Zero foi um programa que deu super certo em Nova York e que tem sido adotada por outras cidades aqui mesmo no estado de São Paulo e que tem sido muito efetivas em reduzir, de fato, a criminalidade. E o que ela consiste? Primeiro, homens na rua. Tem um mínimo de homens que precisam estar na rua para dar sensação de segurança para a população. E mesmo quando a gente conta a polícia militar aqui que está na nossa cidade, a gente tem um índice muito menor do que deveria. Por isso, a minha primeira proposta é dobrar o efetivo da Guarda Municipal. Porque a gente precisa de pessoas, de fato, bem treinadas e bem armadas. E aí eu falo, por exemplo, hoje a Guarda tem fuzil, mas toda ela deveria ter sido treinada para ter. Mas é porque essa não é a função da GCM, né? A GCM tem a função de preservação do patrimônio, preservação... Já tem um entendimento diferenciado, inclusive do Supremo Tribunal Federal, de que ela tem força de polícia. Porque não adianta nada a gente ter uma polícia que está ali e acontece um crime ou alguém aborda a população. A gente tem uma lei de 2014, né? Você precisaria fazer uma nova legislação. Tanto que tem uma PEC que tramita no Congresso hoje, dando força de polícia estadual, polícia às GCMs, mas isso ainda tem que ser aprovado. Aqui na cidade, ela já é armada, na maior parte dos municípios já é, e pelo interior aí, a gente está vendo em várias cidades que isso está funcionando. Então, não tem nenhum impedimento de que a gente possa usar para isso. Mas isso é um perigo, é um risco grande, porque se você não tiver um controle adequado dessas polícias, um treinamento adequado dessas polícias, acabam se tornando um risco para a sociedade. A gente está falando de mais de 800 horas de treinamento e treinamento constante, sem dúvida nenhuma. A gente precisa treinar, mas a gente precisa proteger a nossa população. Isso, para mim, é fundamental. Não tem nenhum patrimônio na cidade que seja mais importante do que a nossa população. Então, o primeiro ponto é ter, de fato, uma guarda e integrada com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Segundo, tecnologia, mas também tem que estar integrada. Hoje, você chega lá na Cracolândia, tem uma câmera da Prefeitura e outra do Estado em cima. Por que não é utilizada a mesma imagem? Porque a Prefeitura não conversa com o Estado, o que é um absurdo. Então, tem essas câmeras pela cidade que levam nada a lugar nenhum, que deixam um criminoso famoso quando compartilha aí pelo WhatsApp, mas que no fundo não está levando para a polícia, que pode vir atender rápido e solucionar aquilo, evitar, né, às vezes, a criminalidade. Então, a gente precisa de inteligência artificial, não da forma como é, e integração entre as polícias. Isso é fundamental. E, terceiro lugar, tem muita gente em serviço administrativo, e eu não quero guarda municipal em serviço administrativo, como 1 em cada 3 estão. Eu quero ele na rua fazendo ronda, na hora que os pais estão indo levar os seus filhos na escola, na hora que as pessoas estão indo trabalhar no ponto de ônibus e está escuro. Então, se a gente fizer essa ronda constante, isso também melhora muito. Então, Candidata, esse é o ponto. Deixa só, é que a gente só tem uns 4 minutinhos de entrevista, só para passear rapidamente por 2 temas que eu acho importantes. Primeiro, tem uma PEC de segurança pública que o governo federal deve apresentar o texto em breve para integrar a segurança, né, para ser mais ativo na segurança. União, Estado, municípios, definir qual a função de cada ente federativo. A senhora vê com bons olhos essa iniciativa? Olha, depende muito de como é feito. Eu acho que as cidades e os estados, eu acredito no federalismo. O que é isso? Você dá cada vez mais autonomia para cidades, estados e menos para o governo federal. Por quê? Porque quem está perto da população é principalmente o prefeito, depois o governador, depois a gente tem o presidente. Outra coisa, as dores são regionais, Amanda. Aqui na cidade de São Paulo, você vai ter locais específicos do crime. Por isso que é tão importante pegar a guarda e fazer com que ela esteja, de fato, junto com a PM, com a Polícia Civil. Por quê? Porque qual que é o bairro onde tem a maior criminalidade? Que tipo de criminalidade? Então, esses pontos são muito locais. Quem mais entende a dor da população é quem está mais próximo na ponta. É ali que você sabe onde é que está o buraco, onde é que está a violência, onde é que está cada coisa. Então, eu acredito que isso vai ser bom se isso der mais força, cada vez mais força para a ponta, que é o quê? Que é a cidade, e depois disso o governo do estado, depois o governo federal. É isso que eu vejo para todas as políticas públicas. Políticas públicas muito centralizadas lá em Brasília costumam o quê? Ter muito recurso, levar muito nosso recurso e a gente não vê, de fato, uma melhora do serviço na ponta para o cidadão. Candidata, 2 minutinhos para a saúde, que depois eu quero um compromisso final da senhora. Para atacar as filas imensas que você tem ainda para fazer exames, para os médicos de especialidades, como a senhora pretende enfrentar? Qual a sua Nosso proposta? programa chega de filas, esse é o maior problema da população. Então, hoje, se você for tentar marcar uma consulta da prefeitura e ultrapassar 30 dias, seja para uma consulta de especialista, seja para um exame, você vai ganhar uma bolsa e vai poder fazer isso na rede privada.
simples e prático. Vai ser assim. É o modelo de Israel, né? Que a senhora exatamente. se inspira. E de alguma maneira também foi o Corujão do Dória. A gente vai fazer essas parcerias. A outra coisa é aumentar hoje, você tem horário comercial para fazer consulta e exame. Não faz nenhum sentido. As pessoas podem querer ir à noite, podem querer ir nos finais de semana. A gente vai ampliar também isso da rede pública para ajudar nessa zeragem. E aí, gestão, né, Amanda? Hoje, 1 em cada 5 não comparece. Então, você tem que ligar antes, tem que ver se a pessoa vai mesmo. E também demora tanto tempo que o cara às vezes até esquece, porque não precisa mais daquilo, que é um absurdo. Então, de fato, a gente vai reduzir as filas fazendo essas parcerias, dando a bolsa para você marcar na rede privada, se ultrapassar 30 dias, melhorando a gestão e melhorando os horários de atendimento. Eu acredito que isso vai melhorar muito essa situação. Candidata, em um minutinho, queria que a senhora se comprometesse aqui, um compromisso da senhora com a cidade de São Paulo, se for eleita, ou melhor, seu principal compromisso a gente tem muitos, mas o seu principal compromisso como prefeita se eleita? Meu principal compromisso com a cidade é um compromisso com a população. De novo, eu não tenho rabo preso com ninguém, não preciso lotear cargo nenhum na prefeitura. O que eu quero trazer para cá é o que eu vi com a minha experiência dentro do Ministério da Economia, que deu muito certo com as estatais, que é o quê? Colocar pessoas honestas e competentes. Isso faz toda a diferença, gente. Se a gente tiver secretários honestos e competentes, subprefeitos honestos e competentes, realmente querendo resolver a dor da população, as coisas se resolvem. Outro ponto, tanto para servidor público quanto para empresas terceirizadas, a gente tem uma proposta muito simples. Eles vão ser remunerados de acordo com o serviço que eles estão propondo, não é por custo, não é por acordos, nada disso. A gente vai fazer o seguinte, prestou um bom serviço, ótimo, vai ganhar bônus, vai ser bem remunerado. Não prestou? Rua, esse é o ponto. A gente precisa dar lugar para aqueles que realmente querem prestar um bom serviço. Eu queria deixar aqui, eu sou Marina Helena, eu sou mãe de 2 filhos, aluna de 8, Theo de 4 meses, e estou aqui porque realmente eu quero construir uma cidade melhor para todos nós, onde eles tenham muito orgulho de viver. Se você quer conhecer mais sobre mim, só deixar aqui as minhas redes sociais, Marina Helena BR, vem conhecer um pouco mais das nossas propostas. Candidata, muito obrigada, um prazer enorme entrevistá-la, espero nos revermos em